Olá, tudo bem? Hoje eu volto com a receita do nishime. Nishime é uma receita tradicional da nossa cultura japonesa e eu tenho o prazer de apresentar essa receita para você. Você já está inscrito no meu canal? Não? Então se inscreva, por favor. Visite o meu site também, existe um e-book lá disponível para você. Vamos aos ingredientes. Essa receita, além de ser deliciosa, ela é um show de diferentes texturas e sabores. E muita coisa diferente que tenho certeza você não conhece todos. Bom, vamos lá. O mais comum, né? Cenoura. Esse daqui é o konjaku. É feito com uma batata, ele está sendo muito bem conhecido ultimamente por causa da baixa caloria. Existe no mercado vendendo assim, cortado bem fininho, tipo espaguete, as pessoas fazem salada por causa da baixa caloria e do valor nutricional. Nos outros países da Ásia, parece que ele é chamado também de konjac. É feito através de uma batata. Esse eu e minha mãe, nós fizemos, nós compramos a batata lá em São Paulo. E aqui eu tenho cogumelo shiitake. Nós tradicionalmente comemos cogumelo shiitake desse que foi desidratado. Ele tem um cheiro diferenciado do que quando a gente come fresco. E a gente reidrata, põe no vidro, dá uma lavadinha, daí reidrata, coloca, tá aqui o caldo dela. A água também nós usamos. Eu deixei reidratando durante a noite toda e ela está aqui. Olha, bonitinha, um cheiro muito bom. Ele dá um sabor muito bom. Aqui, então, eu vou aproveitar seu sabor. Tenho esse daqui também diferente. Essa daqui é a raiz de lótus. Eu não tenho fresca, também comprei ela desidratada. E ele chama lencon. Lencon. Ele é furadinho assim, ele cresce no brejo, é raiz de tipo Vitória Régia, né? Aqui eu tenho broto de bambu. Talvez você conheça um broto de bambu que seja aquelas argolas assim mais. Aquelas são os bambus mais finos. Esse é um bambu enorme, aquele bambu muito grande. Então o broto também fica enorme. Aqui eu tenho algas. Esse daqui é a alga kombu. Eu tenho aqui. Alga kombu. Ele vem também desidratado. Ele vem todo branquinho assim, que já saiu de tanto eu mexer nele. E é o sal. Então esse também, eu não preciso lavar, eu só coloco na água, reidrato, porque é o sal da água do mar, que está aqui. E eu já misturei a água ali, tirei só um kombu hidratado, cortei e dei nozinhos amarrados, né? Aqui eu tenho ele é conhecido em japonês como gobo. Em português ele chama bardana. Raiz de bardana, é enorme, imenso, comprido. Ele tinha até aqui. Eu usei a metade está aqui, a outra metade ficou aqui. Quando ela está bem fresquinha, você aproveita toda a casca também. Aqui eu tirei porque já não está tão bonita, né? Está meio ressecada. Eu tenho aqui massa de peixe, ele é enroladinho. O nome dele é kaiho. Gobomaki. Quer dizer, lá dentro no centro tem um palito desse que foi colocado aqui no meio. Tem outros tipos desse que chama chikuá, que ele tem um buraco aqui no meio. Esse não, esse está preenchido com gobó, tá? É uma massa de peixe e
grelhado. É uma delícia isso. E está faltando um personagem aqui muito importante, que é o nabo. Nabo daikon. Nós não achamos de jeito nenhum aqui na minha cidade, então vai ficar faltando. E os temperos que eu vou utilizar. Eu vou usar esse Le Kung Ki, é marca chinesa, mas é muito gostoso. Ele não é a versão mais saudável. O mais saudável seria usar esse daqui, é posta de peixe bonito ralado. Nós consumimos muito temperos feitos de peixe, né? Esse daqui já é industrializado, tempero peixe bonito, tempero Hondashi é o mais conhecido. E esse pode ser usado para sukiyaki também, é muito prático. Mas como eu disse, não é a versão mais saudável, porque deve ter outros ingredientes aí não tão bons. Para quem é vegetariano, pode-se usar somente o tempero que sai aqui desses vegetais, aqui da alga e dos cogumelos. Pode colocar bastante cogumelo, aqui tem uma quantidade boa de cogumelo. E subtrair isso também, né? Mas aqui hoje eu vou usar. Depois, então, próximo passo, nós vamos ao fogão para começar. Lá no fogão, eu vou fazer uma calda primeiro. Faço uma calda com um pouco de azeite, vou colocar esse líquido aqui, que eu separei, e vou colocar o tempero não vou colocar agora, porque por enquanto eu vou cozinhar os vegetais que são mais duros de cozinhar. Vou colocar esses dois para tirar bem o dashi, o sabor dele, né? Quanto aos dashis, eu tenho um vídeo que explico sobre os temperos que usamos na culinária oriental. Então eu vou colocar isso primeiro nessa calda e deixar ferver bem, tirar o sabor, o máximo que eles podem dar de sabor para todos os demais ingredientes. E depois eu coloco, no caso, o bobô, esse takenoko, o broto de bambu. Esse também ele não tem perigo de cozinhar demais e ficar mole demais. Agora a cenoura, a gente precisa cuidar para chegar no ponto ideal, né? Não ser muito macio. E esse lencon também. Ele passa muito fácil. Tava bom, tava meio duro, quando você vai de novo olhar, ele já tá cozido demais e fica uma massa sem graça. Então tem que ter muito cuidado com ele. Então vou preparar o fogão e volto a mostrar para vocês. Agora vamos ao preparo. Eu esqueci de falar de um ingrediente que é o shoyu. Vou usar um pouco, não muito. Eu não vou dar todo o sabor do sal pelo shoyu. O shoyu, a gente, se precisar, vai usar do sal também. E esqueci desse sake licoroso, mirim, que usamos muito na culinária oriental. Ele dá sabor e, no caso, quando é certos alimentos, ele tira o cheiro. Por exemplo, o peixe, assim, alguma coisa a gente põe para tirar o cheiro. Aqui é para dar um sabor mais gostoso. Vou usar um pouco de azeite, umas 3 colheres de sopa de azeite. Vou colocar aquele líquido, o caldo que eu fiz a reidratação lá dos cogumelos. E da alga kombu. Nesse início, nós não vamos colocar nenhum sal, assim, tempero salgado por enquanto.
porque eu quero cozinhar para amolecer tanto o cogumelo como o kombu. Às vezes tem kombu muito duro que eu preciso até cozinhar na panela de pressão por alguns minutinhos, mas esse não vai precisar. Eu já vou colocar também o conhaco. Vou colocar o broto de bambu. Quando ele começar a ferver bem, eu vou baixar um pouco o fogo e vou deixar cozinhando por 10 minutos, por exemplo, 10 minutos. E eu volto a mostrar, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui olhando a panela. Tá bem? Bem, eu disse 10 minutos e eu voltaria, mas foram 20 minutos e agora ele tá bem assim, mas não tá bem macio, mas ainda vamos continuar acrescentando e cozinhando mais, eles vão chegar no ponto. Vou pôr o fogo no máximo, acrescentar os temperos. Aqui tem 3 colheres de sopa, mais ou menos, daquele molho de ostra. Aqui tem 2 colheres de sopa de açúcar. Vou pôr 1,5 colher. Depois, se precisar, eu vou pôr mais. Vou colocar uns 50 ml de saquê, mirim. Vou acrescentar mais água. Essa receita aqui é assim, não pode ter pressa. A gente cozinha ele bem devagar, fica bem cozido, porém não desmanchando. Então é importante isso. E vocês repararam que o corte, eu corto grande os legumes. E isso para valorizar mesmo cada legume que é colocado aqui. E cuidar para não cozinhar demais e não deixar desmanchando cada ingrediente que é colocado. Eu vou pôr um pouco de sal. Um pouco do shoyu. Foi umas 3 colheres de sopa de shoyu. Eu não quero fazer aquele prato muito escuro. Não vai ficar escuro da cor do shoyu. Vou pôr a cenoura. E vou pôr a bardana. Normalmente eu sacudo ele assim. Eu vou deixar mais 10 minutos. Um pouco antes dos 10 minutos, aí eu vou colocar a raiz de lótus. E aí eu volto para mostrar, tá bem? É devagar mesmo, não vamos apressar. Eu só vou ficar por perto porque eu não quero que queime. Na medida do necessário aqui eu vou adicionando água. Eu disse que voltaria em 10 minutos. Estou voltando aí em 20 minutos. Faz 2 minutos que eu acrescentei a raiz de lótus. E agora eu vou adicionar o cariô, esse daqui.
Antes, eu tô olhando aqui no caldo se tá bom o suficiente. Acho que eu posso colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui. Vou deixar mais 3 minutos, que é o tempo só para esquentar esse caiô. Quando ele esquenta, ele aumenta de tamanho, a gente percebe, e aí já desligamos. Ok, ficou pronto. Quero mostrar. Aqui o caiô então ficou maiorzinho, tá bem cozido. A cenoura tá boa, tá durinho, tá tudo ótimo. Esse gobô tá um pouquinho duro, acho que era muito grande, muito já meio antigo, né? Mas tudo bem. O caldo, tá bem, tem uma quantidade de caldo. Então esse é um prato que a gente faz com um pouco de antecedência. Cozinha, deixa um pouco na panela, aí depois, se precisar, requenta, aí aquece um pouco e serve. E fica bom assim, feito um pouco antes, para que ele possa ficar mais nesse caldo aqui, né? Na verdade, ele é um acompanhamento, mas toda vez que eu faço esse prato aqui, ele toma o lugar do prato principal, ele passa a ser a estrela ali. O pessoal espera, né, que eu faça esse prato. Então é um prato tradicional das famílias. Quando reúnem, a família sempre tem esse tipo aqui de alimento, né, nishimé. Tem outra forma de fazer também, que é comum quando usa frango como tempero para fazer junto com os legumes. A minha versão é essa. Espero que você tenha gostado. Vamos colocar aqui. Para mim, ele é um prato principal, tranquilamente. Olha que delícia! Se você gostou, compartilhe esse vídeo, ok? Curtam. Um grande abraço, até o próximo vídeo.